Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? O estudo de hoje, o corpo ressuscitado. Vamos entender de acordo com a palavra de Deus, amém? Muito bom. Ontem nós vimos aí um estudo muito bom, maravilhoso, né? Cristo e as primícias dos vivos e as primícias dos mortos. E hoje o corpo ressuscitado. Desculpa aí. Ao vivo é assim mesmo? Ao vivo e a cores, né? Na Bíblia. Vamos orar pelo nosso Senhor, nosso Deus, pelo dia, né? Pelo maná espiritual e o maná físico que Ele nos dá. Amém? Vamos lá. Vamos todos juntos. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concebido, a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Que a tua graça seja derramada sobre nós. Nos fortalece nesse estudo que vamos fazer agora, com o poder do Espírito Santo nos ajudando, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. O corpo ressuscitado. O livro de 1 Coríntios aí, capítulo 15, versículo 35 a 39, Paulo passa a tratar ainda, né, que brevemente, né, do corpo na ressurreição. Paulo ainda começa a tratar sobre esse tema ainda. Ele abre essa sessão com duas perguntas. Paulo: como é que os mortos ressuscitam? Essa é a primeira. E com que corpos virão esses? Como? Paulo entra nesse tema aí, né, com duas perguntas. Como é que os mortos ressuscitam? Né? E com que corpo virão? Respostas, ela sempre tem, meu irmão, principalmente na Bíblia. A resposta aparece em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36 a 49. Veja com atenção esses versos. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36, né, a 49. Fala assim, ó: insensato, o que semeia não nasce primeiro, não morre? Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morre? Com certeza, né? Aí ele fala: e quando semeia, não semeais os corpos que há de ser, mas os simples grãos, como de trigo ou de qualquer outro ou outra semente? Paulo está falando exatamente desse tema aqui, corpo ressuscitado. E ele fala, no versículo 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove, dá e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Deus nos dá a cada um corpos e sementes apropriados. Corpo como lhe aprove, tá? A cada um, tá? Das sementes e o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, Paulo fala. Porém, uma é a carne dos homens, outro dos animais, outro das aves e outras dos peixes. Nem toda a carne é igual. Também há corpos celestiais, ele fala.
e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Paulo vai definindo aqui, meu irmão, a ressurreição, tá? De corpos. Ressurreição, o corpo ressuscitado. O verso 41 ele fala: uma é a glória do sol, outro a glória da lua e outro das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Ninguém não é igual. Ninguém é igual. Tá? Verso 42, pois sim, também ressurreição. Ele fala, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Amém. Bendito seja nosso Deus, né, meu querido irmão? Bendito seja nosso Pai, né? Que deixa bem definido aqui. Meu irmão, veja com atenção o verso 42 e 43 aí que nós lemos, né? Veja bem, você, né, enterra um doente aí, como Paulo deixou, com câncer, com doenças, né? Você enterra e ressuscita como? Como que ressuscita? Incorrupção, sem incorrupção. Imortal, ressuscita. Glorificado. E o que Paulo está dizendo aqui, meu querido irmão? Veja que na glorificação você tratará, né, a imagem, você vai trazer a imagem perfeita do homem celestial. Quem é a imagem do homem perfeito celestial? É Jesus Cristo, porque assim como ele é, né, nós o veremos, porque isso está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Tá? Fala, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda se não manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, na sua segunda vinda, claro, a segunda vinda de Jesus, quando ele se manifestar, né, nós temos que prestar atenção nisso, tá? Seremos semelhantes a ele. Paulo fala aí. Paulo não, João. Livro de 1 João 3,8, né? 3,8 não, 3,2, né? 3,2 à frente, tá? Então, aí quando ele está falando na segunda vinda de Jesus Cristo, né? Ele citou ali, né? O quê? Como ele ressuscitou glorificado, você também será glorificado. Jesus não ressuscitou glorificado? A Bíblia não explica? Sim, e assim seremos nós também, meu irmão. Entendeu? Só quando ele se manifestar na sua vida gloriosa. Tá? Aí, quando ele se manifestar na sua vida gloriosa. Por quê? Havemos de ver como ele é. Aleluia. Como Jesus é. Meus amados, essa é a promessa que Jesus Cristo está fazendo, tá? Dar para você um corpo glorificado. Meu querido irmão, meu querido irmão, meu querido irmão. Corpo ressuscitado. Cristo ressuscitou, mas quando ele ressuscitou glorificado. Cristo quer que o seu povo também levante-se glorificado. Com certeza, quando Cristo voltar, muitos terão vida ainda. Muitos estarão vivos. Mas os que morrerem em Cristo vão se levantar glorificados. É assim que ele fala. Já tem uma turma lá no céu. Quando Jesus se levantou da tumba,
do seu túmulo, ressuscitou no terceiro dia, glorificado. Ele levou uma multidão de gente junto com ele até o Pai. E no mesmo dia voltou, viu, meu irmão? Corpos glorificados. Ninguém entra na casa do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tá? Paulo está sendo bem claro aqui na Bíblia, meu querido irmão. Tá? Meus amados, essa é a promessa de Jesus. Para você e para mim. Um corpo glorificado não está sujeito, sabe o que? Ele fala, à lei. A lei do quê? A lei da gravidade ou da velocidade. Não, meu querido, não. Um corpo glorificado, né, não está sujeito à lei da gravidade ou à velocidade. Não. Nem o tempo e o espaço. Também. Não. Jesus Cristo ressuscitado, ele aparecia e desaparecia. Tá? Moisés, Elias, no Monte da Transfiguração, né? Apareceram e desapareceram. Amados, seres glorificados, eles podem aparecer se quiserem, tá? E podem desaparecer também. Amados, nós pensamos ir para o céu, com certeza. Jesus Cristo ressuscitado, subiu aos céus e voltou no mesmo dia, naquele dia. No dia das primícias, ele apareceu aos seus discípulos. Você não viu isso já na Bíblia? Jesus Cristo subiu aos céus, mas voltou no mesmo dia. Tá? E apareceu ali aos seus discípulos, na estrada de Emaús ali. Então, meu irmão, aí depois ficou ele, Jesus, 40 dias na terra. Aí então subiu aos céus de novo, lá do Monte das Oliveiras, sendo visto por todos os discípulos e por uma multidão de gente. O corpo ressuscitado. Lembra que Cristo chegou aonde seus discípulos estavam e passou pela porta e pela parede e ninguém percebeu, a porta não se abriu nem nada? Ele é Deus. Mas se ele é Deus, nós vamos ser Deus? Nunca. Nunca vamos ser Deus. Mas nós vamos ter um corpo glorificado que nem Cristo teve. Lembra de Adão e Eva? Eles tinham a glória de Deus. E quando pecaram, se viram nu, perderam as vestimentas de glória. Nós vamos adquirir aquela mesma glória de Adão e Eva. Você entende? A glória do Pai sobre nós. Meus irmãos, amados, nós pensamos ir para o céu, com certeza, tá? Jesus ressuscitou, e com ele uma grande multidão. Jesus Cristo, meu irmão, quer dar para você o mesmo que ele deu para Adão e Eva, tá? Aqui na terra, que eles perderam as vestimentas de glória. Eles eram revestidos de glória, e sim, nós seremos também com Jesus Cristo, né? No reino celestial, amém. Nós seremos assim também, sabia? Né? Corpo ressuscitado. Meus irmãos, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 35 a 39, Paulo passa a tratar ainda que brevemente do corpo na ressurreição. Ele abre essa sessão com duas perguntas, tá? Como é que os mortos ressuscitam? E a outra, e como e com que corpo virão? A resposta está aí. 1 Coríntios que nós lemos. Tá? 15, 36 a 40. 15,
36 a 40. Ele continua aqui, ó, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, com certeza. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Tá vendo? Nós vamos deixar toda a podridão e seremos revestidos da glória de Deus. Ele fala, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. A última, Adão foi feito uma alma vivente. Ele não tinha alma vivente, ele foi feito, tá? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Que a Bíblia está falando aqui no 45. O último Adão vivificante? Cristo Jesus. Você está vendo? Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, porém, é o espírito vivificante, Cristo Jesus. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Tá? O primeiro homem, formado da terra, é terreno. Segundo o homem, é do céu. Com certeza, tudo bem explicado para nós. Aí ele fala, como foi o primeiro homem, terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, também, os celestiais, tais também são os celestiais. E assim como trouxeram a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Queridos, com certeza, viu, meu irmão? Na glorificação, você trará a imagem perfeita do homem celestial, tá? Que é Jesus Cristo. Porque assim como ele é, nós o veremos. Tá? Nós o veremos, transformados. Para nós ver a Cristo, tem que estar transformado, meu. Viu? Totalmente transformado. Isso nós vemos aí no primeiro livro de João, aí, 3, 2, né? Já estamos aqui mesmo. Só para tirar a dúvida aí de muitas pessoas. 3, 2, ó. Olha o que está escrito. Livro de 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, está falando de Cristo, seremos semelhantes a ele, tá vendo? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Tá vendo aí? 1 João capítulo 3, versículo 2. Meu irmão, é assim que nós vamos ser. As duas respostas aqui, Paulo deixa aqui no livro de 1 Coríntios. Não tem dúvida, meu. E João ainda, o livro de 1 João ainda afirma ainda. Tá? Que bom, né? Nós vamos estar com Cristo totalmente diferente, né? Sem a corrupção da nossa carne, da nossa mente, do nosso coração. Nós vamos estar transformados, glorificado como Cristo foi. Revestido das vesturas brancas de Deus, que é a sua glória. Assim como Adão e Eva eram. Sem pecado, sem maldade. É assim que nós vamos ser. Amém, né? Amém. Próximo estudo. Vitória final sobre a morte. Vamos ver isso aqui, ó. Vitória final sobre a morte. Tem vitória final da morte? Eu não estou entendendo, irmão João. Vitória final sobre a morte? Sim, meu irmão.
ter uma vitória final sobre a morte. A morte não é o fim, mas vamos entender que morte é essa que não é o fim. Tá bom? Muito bem. É o próximo estudo para nós encerrar a semana amanhã, tá bom? Fica na paz do Senhor, corpo ressuscitado. Que a graça do Senhor, o amor de Jesus, esteja estendido sobre você e sobre mim também, meu querido irmão e minha querida irmã. Espero que vocês tenham entendido. Dá um like, dá um joinha e compartilha no canal e vamos junto. E amanhã nós vamos ver vitória sobre a morte. É bom, né? Um dia eu falei isso uma vez para um rapaz, vitória final sobre a morte. E ele falou assim, como é que pode ter vitória se já morreu? Né? Aí tive que explicar tudo dentro da Bíblia. Né? E ele entendeu. Amém? Vocês também vão entender. É amanhã. Tamo junto. Fica na paz do Senhor. Tchau, pessoal.